Hoje no quadro Saúde Bucal, eu converso com o Dr. Elcio Caldas, aqui da Vila Odonto. O tema com ele é sobre as possibilidades de tratamento com o implante dentário. Acompanhe. Doutor Elcio, existem vários tipos de tratamento com o implante? Bem, Alciné, existem hoje várias possibilidades, porque o que vai definir isso é, na realidade, aonde esse paciente perdeu o dente, qual dente perdeu, né? Então, existe a possibilidade, a necessidade daquele paciente que perdeu um dente apenas na frente, ele precisa colocar um dente. O paciente perdeu vários dentes de um lado, então ele pode colocar, se ele perdeu três, coloca três implantes separados. Às vezes não é possível, pode colocar dois e colocar uma ponte fixa sobre o implante. Isso são pacientes que perderam dentes intercalados. E as possibilidades para os pacientes que perderam todos os dentes, né? Que aí a gente precisa colocar vários implantes para poder assim reabilitar esses pacientes. Então essas são as possibilidades de implantes, né? Com várias posições diferentes e vários espaços perdidos. Doutor, para aqueles pacientes que usam dentadura, qual é a opção de tratamento? Bem, Alciné, existem várias opções para esse paciente. Utilizar a dentadura foi uma prótese por muito tempo, né, que devolveu autoestima para o paciente, que devolveu função para o paciente, né? E você devolver o sorriso para o paciente, a possibilidade desse paciente sorrir, mastigar de forma efetiva, né, se alimentar de forma efetiva, é super importante. Então, para os pacientes que perderam todos os dentes e que hoje já utilizam próteses totais há muito tempo, existe a possibilidade de a gente colocar vários implantes e colocar uma prótese tipo protocolo, tá? A prótese tipo protocolo é como essa daqui, esse modelo de prótese. Então, o paciente, por exemplo, perdeu todos os dentes inferiores. Para esse tipo de caso, a gente tem a possibilidade de colocar 4 implantes, né, que é uma técnica Alan Four, que é uma técnica desenvolvida por um implantodontista português, que a gente coloca 4 implantes sobre essa técnica e encaixa uma prótese sobre esses 4 implantes. Essa prótese, ela vai ficar parafusada, né? Então, depois de encaixada, você vai fazer apertar os parafusos dessa prótese e tem a possibilidade de ficar com uma prótese fixa na boca, não ter a necessidade de tirar, né? Devolvendo uma excelente estética e uma função fantástica para esse paciente, porque ele vai ter uma capacidade de mastigação reposta, que ele perdeu e que normalmente as próteses inferiores, né, não trazem, que é segurança, autoestima, né, e capacidade de mastigação. E quais são os materiais utilizados para fazer o tratamento? Bem, isso vai depender da quantidade de perca que esse paciente teve, tá? Se esse paciente teve uma perca muito grande, ele vai ter a necessidade de utilizar resina para recompor essa perca óssea e dar suporte e melhorar esse suporte ósseo do paciente. Então o paciente, além de perder os dentes, ele ficou utilizando uma prótese que era apoiada no céu da boca, né, e sobre o rebordo. Isso faz com que essa perca óssea seja potencializada, tá? Então, quando você tem a necessidade de reabilitar, para a gente conseguir devolver estética para esse paciente, a gente vai ter que reposicionar dente e vai ter que reposicionar a perca óssea que ele teve. Então, ele vai ter uma prótese que tem dente e a área onde ele perdeu, né? Essa prótese vai ser parafusada, né, vai ficar fixa e vai trazer essa função, né, e vai repor a perca óssea que ele teve também pelo fato de ter perdido os dentes e ter usado essa prótese por muito tempo. Para aqueles pacientes que tiveram uma grande perda óssea, qual é o tratamento adequado? Existe a possibilidade dele colocar poucos implantes, né, e fazer uma prótese que tem uma retenção sobre os implantes, tá? É diferente da prótese protocolo, né? A gente tem aqui uma prótese protocolo que é parafusada e uma prótese que são as overdentures. São próteses que eles têm retentores. Vai ser uma dentadura que ela vai ser retida pelo implante,
tá? Então, quando o paciente colocar a prótese, essa prótese ela vai encaixar no implante, dá um clique e encaixa. Depois de encaixada, ela vai ter retenção, então ela não vai sair, ela não vai movimentar, então melhora a capacidade de mastigação desse paciente, né? O conforto, saber que essa prótese está segura, né? E dá a possibilidade desse paciente ter uma segurança maior no seu convívio social, poder se alimentar melhor, né? Ter o prazer de morder uma maçã e essa prótese continuar no local. Essas próteses, elas seriam uma boa opção para aqueles pacientes que têm dificuldade motora para fazer a higienização? Para pacientes que têm cuidadores, pacientes que já têm problema de deficiência motora, os idosos, isso é uma boa alternativa e às vezes tem sua indicação, né? Às vezes o paciente, eu quero uma prótese parafusada, mas às vezes a gente tem que indicar uma prótese que ele tenha capacidade de higienização. Doutor, e em que casos o paciente pode estar usando a prótese de porcelana ou de resina? Alcineia, a gente tem que entender de que forma esses tratamentos podem ser feitos, tá? No caso que você substitui essa prótese por uma dentadura, ela pode ser utilizada tanto a porcelana quanto a resina, tá? Se o paciente tiver uma perda óssea muito grande, ele vai ter que ser recomposto, tá? Então, ela normalmente é feita por resina. A resina, ela tem sua indicação por quê? Porque é um material mais leve e é um material mais maleável. Então, em alguns casos, eu não tenho a possibilidade de colocar 8 implantes, 9 implantes, tá? Então, a resina vai ser mais indicada para esse paciente que pode colocar só 4, que pode colocar só 5 implantes. Agora, se eu tenho condições favoráveis, né, de tecido gengival em posição, se eu tenho condições de colocar uma quantidade maior de implantes, eu posso fazer essa prótese em porcelana. A porcelana, ela tem um requisito estético muito bom, tá? E tem uma durabilidade maior do que a resina. Então, mas as duas próteses duram muito tempo, tá? Mas a cerâmica, em alguns casos, ela pode ser utilizada, tá? No caso de próteses unitárias, que você vai repor só um implante, necessariamente eu tenho que usar a porcelana. Então aí eu utilizo só a porcelana. Somente no caso dessas próteses, eu posso utilizar ou a porcelana ou a resina. Ok, doutor Elson, muito obrigada então por responder a todas as perguntas e a gente espera ter esclarecido aí as dúvidas da população. Sem dúvida, senhora. Estamos à disposição para esclarecer a dúvida do pessoal.